Olá, meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de gramática comigo, professora Isabel, do Centro de Ensino e Período Integral, Dr. Gisele Gonzaga Jaime. Eu espero que esteja tudo bem com vocês e mais uma vez eu estou dando início a mais uma aula, tá? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre flexão do substantivo. Lembra que na aula passada nós falamos um pouco sobre classe de palavras? Nós vimos que existem 10 classes e elas se dividem entre variáveis e invariáveis. Lembram também que nós damos início ao estudo do substantivo e vimos que temos o substantivo simples, o composto, concreto, abstrato, próprio, comum. Lembram? Então, hoje nós vamos estudar a flexão do substantivo. Dando continuidade ao assunto classe de palavras, hoje nós vamos estudar a flexão do substantivo, tá bom? Bem, vamos ver. Substantivo é uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Tudo que você olha em sua volta tem um nome. Então, esse nome de tudo que está à sua volta é o substantivo. E o substantivo ele se flexiona em gênero, número e grau. E essas três flexões serão estudadas na aula de hoje por nós, ok? Olha bem, substantivos, flexões de gênero, de número e de grau. Flexão do substantivo. Substantivo é uma classe variável. Ele é variável porque ele sofre uma flexão, ok? Observe, por exemplo, a palavra menino. Ela vai sofrer variações. Observe. Menino, plural, meninos. E se eu digo plural, eu estou falando de flexão de número, porque eu tenho o singular e o plural. Então, no singular eu digo menino e no plural meninos. Então, a palavra menino está sofrendo aí a variação, a flexão de número. No feminino de menino, menina, está sofrendo aí uma flexão de gênero. Por quê? Porque eu tenho o masculino e o feminino. Masculino, menino, feminino, menina. É uma flexão de gênero. E eu tenho ainda um aumentativo. Aumentativo de menino, meninão. O diminutivo de menino, menininho. Nesse caso, está sofrendo uma flexão de grau. Grau aumentativo e o grau diminutivo. Então, uma única palavra, um único substantivo, ele passa por várias flexões. Uma flexão de gênero, aí nós temos substantivo masculino e feminino, aí eu tenho homem versus mulher, macho versus fêmea. Nós vamos chegar já nesse pontinho aí. Flexão de gênero. De acordo com o gênero feminino e masculino, das palavras substantivas, elas são classificadas em. Observem que o gênero feminino e masculino determina essa flexão. Substantivos biformes. Biformes. Se é bi, é porque apresentam duas formas, ou seja, uma forma para o masculino e outra para o uma forma para o masculino e outra para o feminino. Por exemplo, o substantivo professor e professora. Professor no masculino, professora no feminino. Esse substantivo aí sofreu a flexão de gênero e é um substantivo biforme. Existem duas formas, uma para cada gênero. Amigo e amiga também é um substantivo biforme. Existe uma forma para o gênero feminino e uma forma para o gênero masculino. Temos por regra que todo substantivo masculino é caracterizado pela terminação da desinência O e o feminino pela desinência da vogal A, ok? Essa é a regra. No entanto, nem todos os substantivos masculinos terminam em O. Por exemplo, líder, que é um substantivo masculino, telefonema, que é um substantivo masculino, e amor também é um substantivo masculino. Observem que eles não terminam aí a desinênciazinha na vogal O.
ok? Então, podemos definir o substantivo como do gênero masculino se vier anteposto pelo artigo. Aí sim, quando é anteposto pelo artigo, não deixa dúvida. O artigo masculino ou, por exemplo, o gato, o homem, o amor, o líder, o telefonema. Observem que todos eles há a presença do artigo masculino, o. Tranquilo? Dessa forma, se está acompanhado de artigo masculino, logo o nosso substantivo é um substantivo masculino, não deixa dúvida. Tranquilo para vocês até aí? O gênero feminino irá seguir o mesmo raciocínio, não é? São os substantivos femininos as palavras que têm anteposição do artigo a. Por exemplo, a gata, a mulher, a pessoa, a criança. Todos os substantivos estão acompanhados do artigo, a vogal a, o artigo a, que é o artigo que determina o grau feminino do substantivo, tranquilo? Então, vejamos, a regra diz, substantivo masculino é aquele que termina em O, substantivo feminino que termina em A. Porém, nem sempre essa regra pode ser usada, porque existem substantivos que não terminam em O e substantivos que não terminam em A. Então, para determinar, olha para o artigo. Se o artigo que acompanha o substantivo for masculino, for o O, então o substantivo é masculino. Se o artigo que acompanha o substantivo for feminino, for a, então o substantivo é feminino. Tranquilo para vocês? Então, essa flexão de gênero, substantivos biformes, né? A gente pode dizer isso, a questão aí apresenta dois, um para cada gênero, um para feminino, um para o feminino e outro para o masculino, e que eles geralmente são acompanhados do artigo, que é o artigo que vai determinar esse grau de gênero, se é feminino ou se é masculino. E os substantivos uniformes? Como eu vou saber a flexão de gênero deles? Os uniformes, somente um termo especifica os dois gêneros, ou seja, tem um único termo para o gênero masculino e um para o gênero feminino, ok? E eles são classificados em, eu tenho o substantivo uniforme epicenos, eu tenho substantivos uniformes sobrecomum e eu tenho os substantivos uniformes comum de dois gêneros. Vamos ver cada um deles? Substantivos uniformes epicenos. Palavra que apresenta somente um gênero e refere-se aos animais. Ok? Os epicenos estão relacionados aos animais. E como é que eu vou fazer essa flexão de gênero? Usando a palavra macho ou fêmea. Macho para o masculino e fêmea para o feminino. Por exemplo, foca. Foca macho, foca fêmea. Então, observe que o substantivo foca é um substantivo uniforme, porque possui apenas um termo para os dois gêneros, e é epiceno, porque refere-se aos animais. E essa flexão de grau aí, de gênero, no caso, essa flexão de gênero, masculino e feminino, é feita através do uso das palavrinhas macho ou fêmea. Tranquilo? Já os substantivos uniformes sobrecomuns são palavras que apresentam somente um gênero e referem-se a pessoas. Por exemplo, criança. A palavra criança, não existe essa questão do masculino e feminino. Criança, eu digo a criança. Pode ser um menino, pode ser uma menina. Então, é apenas um gênero para ele, tá? E nesse caso não tem nenhuma especificação aqui, nenhuma forma que vai dizer se masculino ou feminino, que vai fazer essa palavra sofrer a variação de gênero. Não tem, ok? Então, sobrecomum é somente um gênero, refere-se a pessoas. E eu não tenho nenhuma expressão que possa determinar se é feminino ou se é masculino. Porque se eu digo a criança em si, ela já me traz a ideia de que pode ser menino ou menina. Comum de dois gêneros. O termo que se refere aos dois gêneros.
tanto masculino como feminino, identificado por meio do artigo que o acompanha. Por exemplo, vamos voltar aqui. Os substantivos uniforme comum de dois gêneros. Ele é comum de dois gêneros porque ele serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Mas essa flexão ela vai ser determinada pelo uso do artigo. O artigo que acompanha o substantivo é que vai me dizer qual a flexão que ele sofreu, se de feminino ou se de masculino. Por exemplo, o substantivo artista. Se eu digo o artista, é porque aqui eu estou falando do masculino, estou falando de um homem, não é? E se eu digo a artista, é porque eu estou falando da flexão de feminino. É uma mulher. Tranquilo para vocês? Então, substantivos, uniforme comum de dois gêneros. Um termo que se refere aos dois gêneros, mas ele é identificado através do artigo. Tranquilo? É o artigo que me diz se esse substantivo é feminino ou se esse substantivo é masculino. Vamos ver agora a flexão de número. Os substantivos, eles sofrem, sim, uma flexão de número. E essa flexão é classificada em singular e plural. Singular é palavra que designa uma única coisa, pessoa ou um grupo. Por exemplo, bola e mulher. Está no singular. A bola é um único objeto, mulher é uma única pessoa. O plural é quando designa várias coisas, várias pessoas ou grupos. Por exemplo, bola, é porque tem mais de uma bola, são várias bolas. E mulheres, da mesma forma, são várias mulheres, mais de uma mulher. Então, nós temos aí a flexão de número, que é o singular e o plural, tranquilo? Flexão de número da palavra menina. Menina está no singular. Eu quero fazer a flexão de número no plural, eu vou dizer meninas, não é assim? A menina, as meninas, ok? Garoto, garotos. Garota, garotas. E assim sucessivamente, assim que se dá essa flexão de número. Facinho, né, gente? Tranquilo? De boa? E a flexão de grau? A flexão de grau, ainda vamos ter que estar atento a algumas coisinhas, tá? Porque, de acordo com o grau dos substantivos, eles são classificados em aumentativo e diminutivo, tranquilo? O aumentativo indica o aumento do tamanho de algum ser ou alguma coisa. A palavra aumentativo já traz essa ideia de aumento. Mas essa divisãozinha de aumentativo se divide em outras, que é o aumentativo analítico e o aumentativo sintético. É por isso que eu quero que você preste muita atenção, tá bom? Porque o grau aumentativo analítico, o substantivo acompanhado de um adjetivo que indica grandeza, ok? O grau aumentativo analítico, o substantivo, é acompanhado de um adjetivo e esse adjetivo traz a ideia de grandeza. Por exemplo, casa grande. O substantivo aqui é a palavrinha casa. E ele está acompanhado de um adjetivo, uma palavra que está caracterizando, não está? Sim. Qual é essa palavra? Grande, que traz uma ideia de aumento, não é assim? Então, aí nós temos o grau aumentativo analítico. Ele é feito através de um adjetivo que traz a ideia de grandeza. E o sintético, o grau aumentativo sintético, ele acontece através do acréscimo de um sufixo. Sufixo aquele que está após o radical. E esse sufixo traz a ideia de quê? De aumento. Por exemplo, eu tenho o substantivo casa. Eu quero o grau aumentativo sintético de casa. Eu vou acrescentar aí um sufixo, casarão. Tranquilo para vocês? Então, veja, o grau aumentativo, eu faço ele de duas formas. O analítico, acompanhado de um adjetivo que traz a ideia de grandeza, e o sintético, que é o acréscimo de um sufixo, que também traz a ideia de aumento, tá bom? E o grau diminutivo? Se é diminutivo, é porque indica diminuição do tamanho de algum ser ou de alguma coisa, não é isso? Mas ele também se subdivide
Vamos prestar atenção? Eu tenho o diminutivo analítico e tenho o diminutivo sintético. Como é que eu faço essa flexão? Bem, para flexionar o substantivo no grau diminutivo analítico, ele, o substantivo, deve ser acompanhado de um adjetivo que indica pequenez, ou seja, é o contrário do aumentativo analítico. O aumentativo analítico ele vai trazer uma ideia de grandeza, e já o diminutivo analítico traz uma ideia de pequenez, uma coisa pequena. E qual é o exemplo que nós temos aqui novamente? Substantivo casa. O substantivo casa está acompanhado de um adjetivo. Qual é esse adjetivo? Pequena, que traz uma ideia de quê? De algo pequeno, de pequenez. Não é isso? E o sintético? O grau diminutivo sintético é feito com o acréscimo de um sufixo que traz uma ideia de diminuição. Por exemplo, a palavra casa. Eu quero a flexão desse substantivo no diminutivo sintético. Casa. Se eu quero essa flexão, eu vou trazer o quê? Um sufixo para casa, com a ideia de diminuição. Qual sufixo é esse? É o inha. Casa, casinha. É o contrário do grau aumentativo sintético, não é? No grau aumentativo sintético, eu vou dizer casarão. No grau diminutivo sintético, casinha, ok? Fácil, não é, gente? Bem tranquilo isso aqui? Então, vamos lá. O substantivo menino. O substantivo menino, ele sofre várias flexões. Mas nós vamos tratar especificamente da flexão de grau. O grau aumentativo e o grau diminutivo. Eu quero o grau aumentativo analítico da palavra menino. Eu vou usar o quê? Um adjetivo que traz a ideia de grandeza, que é a palavra grande. Então, eu digo menino grande. Eu quero o grau aumentativo sintético. Eu vou fazer o quê? Eu vou usar o acréscimo de um sufixo, que traz a ideia de grandeza também, de aumento. Menino, meninão. Não é isso? E o grau diminutivo, da mesma forma. Eu vou pegar esse substantivo e vou acrescentar a ele um adjetivo que traz a ideia de pequenez. No caso, menino pequeno. Mas eu quero no grau diminutivo sintético. Eu pego o meu substantivo, que no caso é menino, e acrescento a ele um sufixo que traz a ideia de diminuição. Menino, menininho. Esse inho aqui, ó, é o meu sufixo que traz a ideia de diminuição. Bom, então vamos recapitular. O substantivo, ele sofre variações, sofre flexões de gênero, masculino e feminino, de número, singular e plural, e de grau, que no caso é o aumentativo e o diminutivo. Beleza para vocês? Tranquilo? Bem, assim chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção. E qualquer dúvida, gente, entre em contato comigo lá na nossa sala de WhatsApp, tá bom? Beijo e até a próxima!